TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores telespectadores, é com muita satisfação que nós voltamos novamente com o nosso programa Você Sabia? E trazemos mais uma vez aqui entre as nossas câmeras uma pessoa muito querida aqui no Vale do Taquari, que no diminutivo das coisas e não levando em conta as obras grandiosas que realizou, é conhecido como Pastor Krieger. Satisfação enorme tê-lo aqui, pastor, para nós conversarmos, não aquilo que nós conversamos a última vez, quando o senhor nos contou desde a sua infância até a sua chegada em Lajeado. Correto. Agora nós vamos conversar sobre a sua vivência aqui no município de Lajeado e no Vale do Taquari. É uma alegria e satisfação muito grande, saudando nosso amigo. E estamos aqui para narrar alguns fatos que aconteceram na nossa caminhada aqui em Lajeado. Exatamente. Eu me lembro que quando chegou aqui a Igreja de Assembleia de Deus, foi uma revolução. Sim. Porque o domínio absoluto religioso existente aqui eram os evangélicos e os católicos. Correto. E lá por um pouquinho tinha a Ubanda, que era um grupo muito pequeno, tinha os espíritas também. E aí chega a igreja evangélica, se estabelece lá onde nós conhecíamos como Rua do Sapo, com um pastor totalmente desconhecido nosso, num prédio que mais parecia uma mistura de meia casa, né? Ali um pouquinho de enchente, e foi ali que começou a igreja Assembleia de Deus. Correto. Quando é que o senhor chegou em Lajeado? Eu cheguei aqui em Lajeado no mês de novembro de 1971. Chegou como? É o seguinte, chegamos em julho, minha esposa e eu, da Suíça. Eu morei muitos anos na Europa, e daí a missão canadense nos enviou como missionários para o Brasil, e o propósito da missão era Novo Hamburgo, para nós estabelecer... Antes de continuar com Novo Hamburgo, o que o senhor sabia do Brasil? Eu sabia do Brasil somente Tucunduva, lá, Linha Machado, na época. Eu não conhecia o Brasil, nada. Nem tinha ouvido falar no Brasil? Não, é o seguinte, senhora, agora eu tenho que voltar para a memória. Eu nasci no Brasil. Ah, nasceu no Brasil? Eu nasci no Brasil, mas lá na costa do Uruguai eu só conhecia aquela região. Meus pais vieram da Alemanha. Meu pai e minha mãe chegaram da Alemanha. Eu lembro agora. Isto. E a gente se criou ali, na lavoura, na colônia. Meu pai tinha moinho, serraria, eu já narrei isto. E a gente imigrou para os Estados Unidos. De lá dos Estados Unidos, fui para a Alemanha. E estudei, me formei na Alemanha. E me casei na Suíça. E daí, depois de muitos anos, eu relutar, porque eu não quis voltar para o Brasil, nunca imaginei retornar um dia para o Brasil, e pensei em estabelecer na Alemanha ou Suíça, mas foi o propósito de Deus, projeto de Deus para a minha vida, me trazer de volta para o Brasil. Muito bem. O que o senhor encontrou aqui no Brasil de físico que a sua religião tinha? Aqui lá no Vale do Taquari já, né? Quando cheguei aqui em Lajeado, em novembro de 71, de fato, como o senhor narrou, havia ali uma casa, a parte superior, morava o pastor Casimiro Inácio da Silva, de saudosa memória, e embaixo morou o vice-presidente, mas embaixo não parecia casa, né? Era bem mais humilde mesmo. Exatamente isso. Isto. E lá eu fui convidado para o 3º Congresso da Juventude, aqui em Lajeado, para pregar na época. Mas eu não falava 3 palavras em português. Ah, não falava? Não falava. Meus pais vieram da Alemanha, minha mãe faleceu com 90 anos e nunca falou português. Minha juventude, a igreja era alemã,
Eu nunca participei de um culto português, né? O senhor chegou, desembarcou do ônibus, era um pepino. E foi para o hotel, era outro pepino. Chegou na igreja, um pepino maior ainda, era só pepino. A dona Érica, ela era de origem alemã e ela foi minha intérprete. A esposa do pastor Casimiro, a dona Érica, né? Ela me interpretava naquela época. Mas o Casimiro era brasileiro puro, brasileiro puro, é origem índio, né? Tinha um aspecto sim, assim, não, mas tinha mesmo, de fato, a avó do pastor Casimiro era indígena, né? E a esposa dele que foi a salvação. Foi a salvação, senão eu estaria perdido aqui. E daí, pastor? Sim, daí fiquei... O projeto da missão do Canadá era Novo Hamburgo. Mas daí visitei o pastor Novo Hamburgo e disse, não, aqui não há necessidade de missionário. Aqui não há necessidade nenhuma. A igreja está bem estabelecida. E daí eu digo da minha parte, Deus abriu a porta Lajado. Foi Deus que dirigiu. Daí o pastor Casimiro me convidou para ser pastor auxiliar. Eu trabalhei com ele 2 anos. E daí houve essa enfermidade, que ele teve esse derrame cerebral, uma e mais outra, e devido à alta temperatura aqui em Lajado, ele foi informado pelos médicos para sair numa região mais alta. Daí ele disse, mas eu sou de São Francisco de Paula. Meu conterrâneo, porque eu sou de São Francisco de Paula. Tá certo. Daí ele retornou a São Francisco de Paula, e a igreja aqui ficou sem pastor. Mas o ministério, que são os obreiros, eles se dirigiram ao então missionário sueco, pastor Nils Staranger, e solicitaram, porque ele era o presidente da nossa convenção na época, para que eu fosse o pastor aqui em Lajado. E o pastor Nils Staranger me conhecia, e ele me empossou aqui em 1976. Tá, com quantos fiéis? Olha, a região era muito grande, meu querido, era muito grande, né? Abrangia toda a região. Todo o Vale do Taquari. Todo o Vale do Taquari e uma parte do ali Santa Cruz e outro vale já ali, Santa Cruz, Venâncio Aires, e de Santa Cruz adiante lá, vários municípios. O pastor daqui, tudo isso. Era eu o pastor daqui. E todo junto, todo o vale, os 2 vales, até Nova Brécia, Encantado, Mussum, Roca Salles, Bom Retiro, toda essa região. Venâncio Aires, como já falei, e todos juntos não tinha 100 fiéis. Todos juntos. De todas as 2 regiões? Das 2 regiões. Bom, e como é que o senhor começou? Era o seguinte, a estratégia é a pessoa que tem que procurar preparar, né? Mas a visão vem de Deus. E eu preparei uma estratégia muito grande. O que eu vi? Eu vi muita capacidade ociosa. Havia um grupo de pessoas dispostas a trabalhar, mas nunca foram instruídos. Não estou atribuindo ao meu querido pastor que iniciou aqui alguma falha. Ele não tinha essa visão. Informação também, essa informação, né? Exatamente. Essa informação e de preparar pessoas para trabalhar. E daí eu trabalhei 2 anos, eu fiz um trabalho exclusivo. Toda essa irmandade, esses homens dispostos a trabalhar, a revolucionar a região, eu preparei. Estudos bíblicos, o que eu fiz? Mas eles vinham para cá ou o senhor ia nas diversas... Eles vinham para cá, mas para vir havia uma necessidade, um problema. Claro. Eles não vinham. O que eu fiz? Eu inventei todos os segundo domingo do mês uma reunião e convidei todos eles e fiz um churrasco todo segundo domingo do mês, um grande churrasco, um grande almoço. Era reunião de manhã e à tarde. E de noite um grande culto na matriz aqui na Marechal Deodoro, 1025. E o churrasco que atrai eles. Claro, eles nunca tinham essa facilidade, nunca foi oferecido para eles, porque a igreja não tinha condições.
Não havia condições da igreja convidar os obreiros e fazer reuniões e dar um almoço, eles não tinham essa facilidade. E a gente descobriu esse leque, que eles estavam ali, estavam prontos para vir. Como é que o senhor montou o leque? Isso o senhor não vai explicar, né? Não. Para conseguir esse dinheiro. Esse foi outro drama, né? Bom, aí então, a partir disto aí, esse aí, aliás, foi o começo do crescimento da Assembleia aqui nos dois vales. Exatamente. O que eu fiz, Oswaldo? É muito interessante. Eu não mudei nada que o pastor anterior tinha encaminhado. Eu não mudei nada. Havia coisas que a gente sabia que tinha que mudar. Era já ultrapassado há muito tempo. Mas como ele estava muito preso naquelas coisas que não é evangelho, era mais Assembleia de Deus, eu não mudei nada. Deixei correr o carro assim 2 anos, até que eu conquistei a confiança da turma. Depois que eu conquistei a confiança deles, e eles também confiaram em mim, eu comecei a evangelização. Essa conquista da confiança deles é uma coisa até importante para a gente dissecar um pouco mais. Uhum. Foi com o seu trabalho que o senhor conquistou, ou foi com a sua pregação? Eu creio que as duas. As duas. O ensinamento, né? Porque não era tanto pregação quando tinha as reuniões, era mais ensinamento. Eu vou assim discernir. Jesus, quando queria evangelizar o mundo, ele procurou discípulos e ele os ensinava. E quando eles tinham recebido o ensinamento, ele os enviou para fazer discípulos. Eles se tornaram discípulos no aprendizado. E o que nós fizemos? Nós preparamos discípulos para eles ir e fazer discípulos. Corretamente é essa forma. Então, depois de 2 anos, a turma tinha confiança, eles já tinham base espiritual, conhecimento bíblico, e daí saímos e começamos a evangelizar. Seu Oswaldo, era coisa tremenda. Em todo canto começou a brotar pessoas querendo culto. Lá no interior Mariante, lá na colônia, pessoas nos chamaram. Vamos deixar agora, então, essa conversa para o nosso segundo tempo, porque temos uma pausa para tomar nossa fruque. Super. Daí nós voltamos logo em seguida. Ótimo. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.